Ocorrência gravíssima registrada durante a noite de ontem, né? E que foi até a madrugada também, porque a polícia agiu rápido, conseguiu dar uma pronta resposta. Um latrocínio, roubo seguido de morte, registrado na cidade de Morro da Fumaça. A vítima foi um homem, um trabalhador. Ele estava saindo de casa para trabalhar, ele trabalha no período noturno, quando foi abordado e assassinado a sangue frio, realmente, por esses bandidos. Clayton Moreira da Silva é o nome dessa vítima, uma situação que chocou, né, que lamentou, fez com que muita gente lamentasse muito. Um homem, pessoa de bem lá da cidade de Morro da Fumaça, conhecido na cidade de Morro da Fumaça, e morto na frente da mulher. Foi isso que aconteceu, né? E outras testemunhas também viram. Estamos aqui com os delegados Ulisses Gabriel e Márcio Campos Neves, que participaram de toda essa situação, porque eles comandam a cidade de Morro da Fumaça, na parte da Polícia Civil, através aqui da Delegacia da Comarca de Uruçanga. Delegado Ulisses, houve uma ação muito rápida. O senhor e assim como o delegado Márcio estiveram trabalhando aí durante toda a noite e madrugada no sentido de conseguir pegar uma pessoa que acabou sendo presa depois desse fato lamentável. Exatamente. Eu estava de plantão na cidade de Criciúma, na Central Regional de Plantão Policial, quando por volta de 11 horas, entre 10h30 e 11 horas, fui acionado pela agente Luísa, que informou da ocorrência de um possível latrocínio na cidade de Morro da Fumaça. Já solicitei ao agente Márcio, da investigação de Morro da Fumaça, que fosse até o local. Também acabei fazendo contato com um agente responsável pela DRR, que era o local de crime, e junto com um agente da Central de Polícia fui para o local dos fatos, onde colhi as primeiras informações e constatei que o indivíduo iniciava às 10 horas da noite seu turno de trabalho. Ele foi pegar o seu veículo para sair e ir para o trabalho quando foi abordado por 3 indivíduos num Clio branco. Ele tentou sair do local, a vítima, ocorreram disparos ou um disparo de arma de fogo que acabou atingindo ela, pegou no braço esquerdo, transfixou, pegou o coração. Ela andou mais alguns metros com o veículo e acabou batendo em uma residência. Tentaram reanimá-la, não foi possível, e a partir de todas essas circunstâncias nós começamos a colher informações. Chegamos em 3 suspeitos que já estavam sob investigação da Divisão de Repressão a Roubos da DIC de Criciúma. A partir dessas informações começamos a ouvir testemunhas, colher indícios e na sequência fomos informados que uma mulher teria acionado a Polícia Militar dizendo que por volta de 19 horas ela teria sido sequestrada através de um sequestro relâmpago, teriam colocado ela no porta-malas de um Clio branco que ela estava dirigindo e por volta de 11 horas soltaram ela. Diante dessa situação, nós começamos a ouvir essa testemunha. Ela apresentou diversas contradições, refizemos o trajeto que ela percorreu supostamente com esse veículo, constatamos que no local onde ela disse que foi assaltada e sequestrada, não havia acontecido nada disso e de repente ela cai em diversas contradições e confirma a situação, indicando que o companheiro estava no bairro Jardim União em um apartamento. Então nós deslocamos para lá, fizemos uma entrada no apartamento, ele estava escondido no local. Nós constatamos que a bolsa e documentos, cartões dela, inclusive CNH, estavam na casa. Então, como que ela sai de casa para supostamente comprar um x-salada numa prima que tem uma lanchonete, sem fazer um pedido de delivery, sem que pedisse o x-salada antes. E então todas essas contradições vieram à tona e se revelaram uma fraude para tentar fazer com que fosse simulado esse sequestro e o veículo não fosse utilizado supostamente pelo marido dela, pelo companheiro dela que estava há 4 meses, com diversas passagens policiais e outros 2 indivíduos que realizaram esse latrocínio. Então acionei o delegado Márcio Campos Neves para prestar apoio e presidir a lavratura do procedimento policial. Então ele começou a fazer uma análise das provas que nós estávamos apresentando no decorrer da investigação com policiais de Uruçanga, policiais de Morro da Fumaça e da Central Regional de Plantão Policial. E ato contínuo, então, o delegado Márcio assumiu a condução da formalização dessas provas diante dessa situação. E ele tem mais condições de falar então sobre a autuação desse indivíduo e os demais passos da investigação. Delegado Márcio, então esse autor, ele... Vamos lá, por que caracterizou o latrocínio? Porque o carro, por exemplo, não foi levado. O que foi levado? E o que mais dá para o senhor falar então a respeito de todo esse procedimento que o senhor lavrou aí, né, durante a madrugada?
O latrocínio se consumou, segundo o STF, por conta de uma súmula 610 que diz que mesmo não subtraindo o objeto, se a vítima vem a falecer, o latrocínio está consumado. Então, a partir desse fato, né, a gente trabalha, né, portanto, com um crime com a pena cheia, né, que vai de 20 a 30 anos de reclusão. E como o delegado Ulisses acabou de explicar, todas essas diligências, essas provas foram recolhidas, a gente teve condições de lavrar o flagrante em relação a esse suspeito, a gente apura ainda a participação dessa feminina e a gente tem aí 2 suspeitos aí em vista que a gente espera colocar as mãos neles o mais rápido possível para tirar esses criminosos covardes que fizeram esse ato, né, na frente da família da vítima, né, de um trabalhador que estava indo trabalhar, o cara trabalhava num período noturno e esses vagabundos foram para lá para poder tentar, em princípio, subtrair ou o carro ou algum outro objeto, né? Porque a gente não sabe especificamente qual era o objetivo. A gente sabe que eles tentaram um outro roubo momentos antes, né? Então agora a gente vai refazer todo esse trajeto que eles percorreram nessa noite, que eles resolveram praticar essa série de crimes e agora a gente espera, né, concluir isso o mais rápido possível e apresentá-los ao Poder Judiciário para que eles sejam devidamente responsabilizados. Tem um preso e os outros 2 já estão identificados por você? A gente tem já bastante coisa, né? Agora a gente precisa formalizar, a gente aguarda algumas perícias, né? Porque como eles não foram pegos no momento, agora a gente precisa vinculá-los ao crime, mas a gente espera que a gente consiga resolver isso aí dentro do prazo legal, né, pelo menos de 30 dias. Vamos falar um pouco mais sobre o momento do fato, então. O que de fato aconteceu passo a passo? Ele estava saindo para trabalhar e aí houve 1, 2 tiros. O que as testemunhas relataram? Foi exatamente isso. Ele estava saindo para o trabalho, ele trabalhava no período noturno, então ele sai 15, porque era muito próximo de carro, né? Ele saiu ali 15 minutos antes de ter que assumir o trabalho. Quando ele estava entrando no carro, assim que entrou, enfim, inclusive a esposa dele presenciou, né? 2 masculinos chegando, fazendo a abordagem, eles acabaram tendo uma discussão ali, uma gritaria, e logo em seguida ele arrancou o carro, que foi quando ela disse que ouviu 2 disparos, né? Em princípio, no carro só tem uma marca, né, que é o tiro que pegou nele, né? E a gente analisa também outras imagens para poder verificar essa situação. Ele acabou andando um pouco com o carro e batendo em seguida numa residência, né? A gente tem as imagens do local e a gente espera concluir tudo isso e colocar pelo menos 3 na cena do crime. Em princípio, um deles estava dirigindo e 2 haviam descido, o caroneiro e um indivíduo atrás, quando ocorre o disparo, então eles entram dentro do veículo e saem em alta velocidade. O delegado Márcio também apreendeu o veículo Clio, que foi utilizado pelos criminosos, ele será submetido à perícia, e é importante citar que o próprio criminoso que disse não ter participado, que estava dentro de casa naquele horário, estranhamente era a primeira vez que ele dormia naquele local, porque ele sempre estava na casa do sogro, então que álibi é esse, onde ele sozinho está num local, e ele indica exatamente onde está o veículo e que teria jogado o celular fora em um local, nós tentamos localizar, mas não foi possível. Esse carro foi encontrado em que localidade? Ele foi encontrado próximo ao motel Xenon, na cidade de Criciúma.